Capítulo 5. Tratamentos para a depressão. São vários tratamentos disponíveis para a depressão, que são indicados conforme o tipo de depressão que o paciente possui. Independente do tipo de depressão, o apoio da família e dos amigos é sempre fundamental. Além disso, são pontos importantes que geram muitos resultados positivos. Quais são eles? Desenvolver uma rotina que empregue o estilo de vida saudável, consumir dietas equilibradas, manter o peso adequado com a prática regular de atividades físicas. Atividades ao ar livre costumam gerar um alívio rápido, mesmo que temporário, pois de imediato já promovem o esquecimento da doença do indivíduo. Piquenique no parque, passeio de bicicleta, uma volta no bairro são um bom começo. Isso porque essas atividades prazerosas contribuem liberando os hormônios conhecidos pelo sentimento do prazer, que é a endorfina e a dopamina. Outras coisas que também melhoram muito é a meditação, pilates, dança, música, esportes ou yoga são algumas das opções que podem promover alguns períodos de calmaria e leveza. Apesar dessas atividades, o tratamento apropriado é necessário. Em alguns casos, um terapeuta é recomendado. Em outros, além do terapeuta, o tratamento é realizado envolvendo um auxílio médico profissional e o uso de fármacos. De toda forma, a depressão é uma doença que atingirá o acompanhamento médico sistemático. Quadros leves. Os quadros mais leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico junto a um terapeuta. A psicoterapia contribui para a melhora do paciente, mas nos casos mais graves, ela sozinha não previne novos episódios e nem promove a solução para a depressão. Apesar disso, a terapia reestrutura o psicológico do paciente. Quadros mais graves. De modo geral, nos quadros mais graves com impactos negativos em diferentes âmbitos da vida do paciente, seja ela familiar, profissional ou em sociedade, é indicado o uso de fármacos do tipo antidepressivos para remover a pessoa da crise. Boa parte desses fármacos não causam dependência. Um dos pontos negativos está no tempo considerável até iniciar a produção do efeito, entre 2 a 4 semanas. Outro ponto negativo envolvido são os efeitos colaterais que podem surgir. No entanto, o fármaco deve ser mantido por tempo considerável, algumas vezes até para a vida toda, para evitar o retrocesso do tratamento, evitando assim as recaídas, né? Em alguns casos mais específicos, os fármacos classificados ansiolíticos ou antipsicóticos são associados aos antidepressivos em busca de melhores efeitos. Atualmente, há cerca de 30 fármacos antidepressivos que são empregados nos tratamentos da depressão. Seu uso é simples e não entorpece o paciente. Os antidepressivos agem sobre alguns neurotransmissores, que são substâncias que fazem o transporte da informação de um neurônio a outro. Atualmente estão sendo distribuídos em diversas classificações e mecanismos de ação. Outros fármacos que envolvem mecanismos diferentes, como a mirtazapina, ou agem em vários receptores, como a vortioxetina ou a vilazodona, mais novos e ainda pouco usados em nosso país. É importante ressaltar que cada indivíduo reage de uma forma. E é por isso que é difícil afirmar que fármaco é melhor que o outro. De forma geral, os antidepressivos levam de 1 a 4 semanas para mostrar os seus primeiros resultados. Adicionalmente, 33% dos pacientes não apresenta resposta ao tratamento inicial. Por isso, é essencial um acompanhamento próximo do indivíduo com depressão nessa fase inicial. Atualmente são encontrados testes genéticos que guiam a classe médica na escolha dos fármacos que serão melhor metabolizados pelos pacientes. Esses testes geram economias nas tentativas e nos erros. Apesar da rapidez pela informação diferenciada, estes são exames de custos altos, geralmente inacessíveis para a maioria das pessoas e nem sempre guiam a escolha certeira no tratamento. Como efeitos colaterais dos antidepressivos, são observadas a
constipação, boca seca, problemas sexuais, ganho de peso, sonolência ou insônia, entre outros. Estes podem ser utilizados com ajustes na dose, algumas trocas ou associações. Dependendo dos sintomas apresentados ou do tipo de depressão identificada, o psiquiatra ainda pode ou deve receitar outros fármacos para associação, como ansiolíticos contra a ansiedade, indutores do sono, antipsicóticos ou estabilizadores de humor. Estudos apontam evidências de que a atividade física em geral, quando praticada junto de tratamentos farmacológicos e psicoterápicos, pode representar uma ótima aliada para eliminar o quadro de depressão.